Minha esposa me pede um casamento aberto, mas eu digo a ela que não é necessário, pois já terminamos e ela é livre para ficar com quem está me traindo. Há alguns dias, minha futura ex-esposa, Gemma, de 25 anos, e eu, de 26 anos, tivemos uma briga enorme por causa das minhas acusações de que ela estava me traindo. Estávamos casados há 2 anos, e no geral, estivemos juntos por 4 anos. No entanto, nos últimos meses, ela tem se tornado cada vez mais suspeita. Ela tem um caso com um dos amigos de trabalho dela. Começou com os sinais habituais: chegar tarde em casa todos os dias, ficar acordada até tarde, mandando mensagens para alguém e alegando que era só trabalho, além de agir de maneira estranha. No começo, não me ocorreu que ela poderia estar tendo um caso. Eu só pensei que ela estivesse estressada com o trabalho e, por isso, estava se comportando de forma estranha. 2 semanas atrás, o telefone dela estava vibrando enquanto ela estava no chuveiro. O nome na tela era de uma colega de trabalho que eu conheço. Eu já a vi algumas vezes com a Gemma. Por algum motivo, decidi atender, com a intenção de dizer à colega que a Gemma estava no chuveiro e que ela deveria ligar mais tarde. Mas assim que eu atendi, a Gemma gritou algo do chuveiro que eu não consegui ouvir e, do outro lado da linha, alguém começou a falar. A pessoa dizia que ligava para ver se ela queria almoçar com ela no dia seguinte. Quando eu ia dizer que a Gemma estava no chuveiro e que deveria ligar mais tarde, a pessoa desligou. Quando a Gemma saiu do chuveiro, eu a confrontei sobre isso. Ela não parecia desconfortável de forma alguma. Simplesmente me disse que deveria ter cometido um erro ao salvar o contato e que a pessoa com quem ela havia falado era outra colega de trabalho. Segundo ela, provavelmente, essa colega estava perguntando se ela queria sair para almoçar com um cliente, não apenas as duas. Ela estava tão tranquila com tudo isso que quase comecei a pensar que talvez isso fosse normal. Mas, no resto do dia, não consegui tirar isso da cabeça. Foi então que comecei a considerar a possibilidade de que talvez ela não estivesse sendo fiel a mim. Tentei conversar com ela sobre isso algumas vezes nos dias seguintes, mas ela simplesmente me ignorava, dizendo que estava pensando muito sobre isso. Como ela não estava disposta a falar sobre o assunto, minha suspeita só aumentou. Decidi investigar mais a fundo para minha própria tranquilidade. Tentei revisar as mensagens e chamadas no telefone dela enquanto ela dormia, mas ela provavelmente começou a ser mais cuidadosa, então não encontrei nada que confirmasse ou negasse minhas suspeitas. Toda vez que eu tentava falar com ela, ela me ignorava, e eu me sentia como se estivesse ficando louco. Há alguns dias, a Gemma se sentou muito seriamente comigo. Eu pensei que finalmente íamos ter uma conversa sobre tudo o que eu estava pensando e descobrir a verdade, mas, em vez de abordar minhas preocupações, ela disse que estava se sentindo muito estressada com o trabalho e que sentia que nosso casamento estava perdendo a sua chama. Mencionou como se sentia que tinha se jogado de cabeça nesse relacionamento e casamento sem pensar muito. Também disse que ambos éramos bastante jovens e que provavelmente deveríamos estar nos explorando mais nesse momento. No entanto, ela não queria se divorciar. Em vez disso, como os casamentos abertos estavam sendo mais aceitos na sociedade, ela sugeriu que tentássemos. Bem, eu não sei em que sociedade isso está sendo aceito, mas não. Não conheço muitas pessoas tentando essa bobagem. Isso foi tudo para mim. Isso foi tudo o que eu precisava ouvir. Imediatamente, disse a ela que não precisaríamos entrar em nenhum tipo de arranjo de casamento aberto, porque ela era livre para ir embora. Eu disse que sabia tudo sobre o colega de trabalho dela e que ela estava tendo um caso. E, embora eu não pudesse provar, simplesmente sabia. Disse a ela que ela era livre para ficar com ele e que não precisava se preocupar com o nosso casamento ou com escondê-lo, porque eu ia pedir o divórcio. Ela começou a gritar comigo, dizendo que não tinha ideia do que estava falando e que sempre me foi leal. Sim, muito leal à infidelidade. Mencionei novamente aquela ligação, mas ela insistiu que eu estava sendo paranoico e exagerando. Eu disse que não importava, porque, se ela sequer estava considerando um casamento aberto, eu não tinha interesse em ficar com ela. Para mim, o fato de ela sequer sugerir isso era um insulto. A briga aumentou. Houve muitos insultos, e no final, ela foi embora furiosa depois de fazer as malas. Eu não a impedi. Já se passaram 3 dias desde a última vez que falamos, que foi quando tudo explodiu. Acho que eu simplesmente dei a ela o que ela queria, liberdade para estar com o amante, embora não esperasse que eu também desse o divórcio. Atualização 1. Não, eu não voltei arrastado para ela, simplesmente não tinha nada para atualizar, mas agora estou bastante certo, ou pelo menos mais certo do que antes, de que ela estava me traindo e estava apenas brava porque a descobri.
Não era raiva por duvidar da sua fidelidade, mas raiva porque achava que eu acreditaria em tudo. Conversei com meus pais sobre isso e eles disseram que vão procurar um bom advogado para mim. Confio no julgamento deles, pois meu pai costumava trabalhar em um escritório de advocacia antes de se aposentar. Então, acho que não preciso me preocupar com a parte legal disso. Fora isso, no entanto, não é como se tivesse sido fácil para mim nos últimos dias. Quanto mais eu penso nisso, mais percebo como me fizeram de tolo. Acho que, de algum jeito, no fundo, ainda queria acreditar que talvez ela não estivesse me traindo e que havia uma explicação perfeitamente inocente para tudo isso, mas depois de me pedir um casamento aberto, não há mais dúvidas. Posso não ter provas tangíveis, mas não sei se são necessárias. Além disso, não acho que jamais possa aceitar isso, o casamento aberto. Não sei, não me parece normal. Entendo que pareça moderno, mas não é algo que combine comigo. Quem quiser tentar, fique à vontade, mas ao menos não sejam mentirosos como minha futura ex-esposa e não usem isso para esconder sua infidelidade. Ela está certa, somos jovens, mas quando estávamos namorando, ambos éramos muito firmes no fato de que estávamos namorando para casar, pois nenhum de nós era o tipo de pessoa interessada em relacionamentos casuais. Acho que eu continuei sendo assim, mas provavelmente ela mudou de ideia. De qualquer forma, não há muito mais a fazer a respeito. Só tenho que lidar com os fatos. Acho que essa é a parte difícil de tudo isso. Tenho me mantido o mais ocupado possível, passei muito tempo no trabalho, só para me distrair, e quando chego em casa, faço tarefas domésticas ou simplesmente assisto a TV para afogar meus próprios pensamentos. Ontem à noite, me encarreguei de embalar todas as coisas que a Gemma deixou para trás. Coloquei tudo em uma caixa, para que fosse conveniente para ela pegar quando aparecer da próxima vez. Para ser bem honesto, eu estava farto de ver as coisas dela espalhadas por aí. Simplesmente não queria que me lembrassem do fato de que compartilhei uma vida com essa mulher, e agora tudo isso foi arruinado por causa dela. De qualquer forma, não sei quando ela vai entrar em contato comigo novamente, mas sei com certeza que nosso casamento acabou. Não é como se ela se importasse com o casamento, o que torna as coisas mais fáceis para eu me desligar emocionalmente disso. Atualização 2. Já se passaram 4 dias desde minha última. Há 2 dias, meu pai me colocou em contato com um advogado e esta manhã apresentamos a ação de divórcio. Pum, 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 assim de rápido. Foi um grande passo e eu me senti miserável por isso, mas como disse, tinha que ser feito. Casualmente, há algumas horas, a Gemma apareceu. Não havíamos conversado desde nossa grande briga, depois da qual ela saiu de casa, então fiquei bastante surpreso ao vê-la, pois a imaginava ocupada. Quando abri a porta, ela me perguntou se eu ainda estava bravo com ela e se ainda achava que ela estava me traindo, ou o que quer que fosse. Ela dizia isso como se fosse completamente impossível, tratando todo o assunto como se fosse apenas uma briga normal, uma que poderíamos resolver facilmente com uma conversa. Mas para mim, isso não foi uma simples briga que pudesse ser resolvida tão facilmente. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, eu disse a ela que na mesma manhã havia apresentado o pedido de divórcio, e que em breve teríamos novidades, provavelmente. Ela definitivamente não esperava por isso, ficou atônita e não tinha nada a me dizer nos primeiros minutos. Aproveitei essa oportunidade para dizer a ela que tinha empacotado uma caixa com suas coisas e que ela poderia levá-las e ir embora, se quisesse. Afinal, eu sou o dono da casa, a herdei do meu tio-avô, então, se alguém tivesse que sair, seria ela. Então, ela começou a discutir comigo, dizendo que eu estava reagindo de forma exagerada e que não conseguia acreditar que eu tivesse solicitado o divórcio por uma briga tão estúpida como aquela. Ela disse que veio aqui para conversar e resolver as coisas, mas agora já não estava tão certa disso, porque, segundo ela, eu estava agindo como um louco. Aparentemente, ela acha que estou sendo irracional, mas, na minha opinião, eu era a única pessoa sensata na situação. Vamos ser realistas, mesmo que eu suponha que ela não estivesse me traindo, ela ainda sugeriu que deveríamos tentar um casamento aberto, e isso não me parece certo. Isso só piorou minhas suspeitas. Se ela ainda esperava que eu estivesse aqui, esperando por ela e lamentando, então estava muito enganada. Então, eu disse a ela que não havia mais nada a resolver, porque eu simplesmente não podia confiar nela, mesmo depois de tudo isso. O mínimo que ela poderia ter feito era ser respeitosa com o nosso relacionamento e me dizer a verdade, mas mesmo agora, ela agia como se fosse completamente inocente, tentando me manipular para fazer eu acreditar que seu comportamento era normal e que eu estava apenas sendo paranoico. Eu disse a ela que o jeito como estava agindo era nojento, e que eu simplesmente não queria mais estar com ela. Disse que tinha acabado.
Honestamente, parecia um grande alívio. Eu pensei que seria muito mais difícil do que realmente foi, mas ela não tomou bem. Achou que eu estava fazendo um escândalo ali mesmo, na varanda. Como eu não queria que ela se envergonhasse na frente dos vizinhos, a levei para dentro. Foi então que ela começou a gritar ainda mais alto, me acusando de ser um tipo de psicopata e culpando-me por arruinar sua vida. Não disse nada em minha defesa, não achei importante tentar me defender, porque sabia que não tinha feito nada de errado. Ela estava se colocando na defensiva, tentando me fazer parecer o vilão, porque, no fundo, sabia que tinha cometido um erro e não conseguia aceitar isso. Então, queria um bode expiatório, e eu era ele. Simplesmente a deixei gritar até que ela ficasse sem forças. Depois, se atirou no sofá e começou a soluçar como uma criança. Mesmo assim, não disse nada. Não senti necessidade de consolá-la. Além disso, embora ela não quisesse admitir, eu sabia que ela estava me traindo. Não deveria ter esperado que eu sentasse ao seu lado e tentasse consolá-la enquanto ela chorava, mas, por algum motivo, quando percebeu que eu só estava ali parado, sem dizer nada enquanto ela gritava e chorava, começou a me acusar de ser insensível. Realmente, ela esperava que eu me sentasse ao lado dela e a consolasse, o que não faz sentido para mim, porque eu literalmente tinha apresentado uma ação de divórcio contra essa mulher. Ela foi quem foi desonesta comigo nos últimos meses, ou pelo tempo que durou o caso dela. Não entendo por que ela achava que eu seria tão gentil a ponto de tentar consolá-la. Eu disse a ela que estava sendo ridícula e que precisava ir embora, porque estava desperdiçando nosso tempo com seus escândalos. Deixei claro que isso não mudaria minha decisão, então era melhor ela ir embora. Mais uma vez, ela começou a agir de forma histérica e começou a me insultar. Até aquele momento, ela não tinha feito isso, e foi aí que finalmente tracei a linha. Dei-lhe a caixa, disse que ela levasse para o carro e fosse embora, a menos que ela quisesse que eu chamasse a polícia. Honestamente, eu não aguentava mais aquela situação. Ela já havia me feito passar por bastante, ainda assim, se recusava a ser honesta comigo. Não havia mais razão para eu continuar lidando com ela. Já tinha acabado. Mas então, ela se recusou a ir embora. Disse que tinha investido tempo e energia suficientes naquele relacionamento e que não ia embora sem pelo menos ter uma conversa civilizada comigo sobre tudo o que aconteceu. Ela disse que absolutamente precisava de uma oportunidade para se explicar, que eu não poderia tratá-la assim, como se nosso casamento e o tempo que passamos juntos não significassem nada para mim. Não estava muito disposto a isso, mas ela parecia bem determinada, então eu disse a ela que, se ela pudesse agir normalmente e manter a compostura, talvez eu estivesse disposto a ouvi-la, mas se não fosse assim, queria que ela fosse embora imediatamente. Ela parou de chorar, secou as lágrimas e confessou que, na verdade, estava me traindo. Admitiu que estava tentando me manipular para que eu acreditasse o contrário, mas agora estava pronta para ser honesta. Disse que realmente queria dar uma segunda chance ao nosso casamento e que acreditava que poderíamos consertá-lo. Sugeriu terapia de casal, dizendo que poderia cancelar o divórcio e que poderíamos tentar resolver as coisas, porque ela tinha fé em nós. Ela sugeriu abrir o casamento para fazer as coisas certas para mim, para que não fosse uma infidelidade. Quase me emocionei até as lágrimas pela incrível generosidade dela. Não me surpreendeu nem um pouco. Eu sabia desde o começo que ela estava me traindo, mas definitivamente foi um alívio ouvir isso da boca dela. Foi uma espécie de retribuição. Mas eu disse a ela que não. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu dar uma segunda chance a esse casamento. Para mim, tudo acabou no momento em que percebi que ela estava tendo um caso, e a sugestão de um casamento aberto apenas colocou uma camada de cimento sobre o casamento já morto. Eu disse a ela mais uma vez que o colega de trabalho dela poderia tê-la para ele sozinho. Agora, eu não estava interessado em terapia de casal nem em nada disso. A terapia é para problemas que podem ser resolvidos. Isso não era um problema. Foi uma decisão dela de me trair e depois tentar me manipular. Aquilo não foram erros. Foram decisões conscientes que ela tomou e agora tem que lidar com as consequências. Simples assim. Eu disse a ela que demorou muito para confessar que me traiu, então, se ela realmente achava que estava me fazendo um favor ao me contar a verdade, que eu já tinha descoberto, então estava delirando. Também disse a ela que não era ela quem deveria decidir se queria dar uma segunda chance ao nosso casamento. Ela não tinha posição moral nessa situação. Era minha decisão, e eu já tinha decidido que não queria mais estar com ela. Foi por isso que pedi o divórcio nesta manhã. Agora, ela poderia chorar, fazer escândalos ou me insultar, mas isso não mudaria minha decisão.
Ela queria uma conversa civilizada, teve. Agora, ela precisava ir embora. Desta vez, fui muito firme e me certifiquei de que ela entendesse que, se tentasse ficar mais tempo, eu definitivamente chamaria a polícia. Isso não seria bom para ela. Já tinha empacotado as coisas dela por ela. Qualquer outra coisa que precisasse, poderia voltar mais tarde para pegar, mas, por agora, só precisava me deixar em paz. Eu estava farto dela e de estar na presença dela. Mais uma vez, ela começou a soluçar, me implorando para não a deixar, dizendo que foi um erro e que nunca mais aconteceria. Coisas que não significavam absolutamente nada para mim. Fiquei ali parado por uns 5 minutos, e quando ela percebeu que eu ia chamar a polícia, finalmente foi embora. Mas não antes de fazer uma série de comentários sobre como eu era cruel e insensível, como casar comigo tinha sido o maior erro de sua vida, coisas desse tipo. Se ela tem isso para dizer, o que tenho eu a dizer sobre ela? Estou feliz que nosso casamento esteja oficialmente terminando. É um grande alívio. Então, sinceramente, ela poderia dizer o que quisesse. Eu só me senti aliviado por finalmente poder seguir minha vida. Porque, nos últimos dias, desde aquela ligação telefônica, isso estava me consumindo. Depois que ela foi embora, finalmente abri uma garrafa de vinho bem caro que tínhamos guardado para ocasiões especiais, pedi comida para a viagem porque queria celebrar este dia. Claramente, eu não estava perdendo nada. Se Gemma realmente me amasse, teria sido fácil para ela me fazer fiel, assim como eu fui com ela. E, nessas últimas 2 semanas, acho que já tive drama suficiente para uma vida inteira. Agora que ela se foi, acho que mereço celebrar. Estou feliz por agora. Vamos ver o que o divórcio traz, mas tenho certeza de que vou lidar com isso também. O pior já passou, disso tenho certeza. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde minha última atualização, e a Gemma já recebeu os papéis do divórcio. Essa foi a desculpa que ela usou para me ligar. Eu tinha esquecido de bloqueá-la e estava um pouco curioso para saber o que ela teria a dizer, então acabei atendendo a ligação. Na ligação, ela me perguntou, com lágrimas na voz, se eu tinha certeza disso. Eu disse a ela que estava 100% certo. Ela não disse mais nada. Depois disso, simplesmente desligou a ligação. Uns 15 minutos depois, recebi uma mensagem de texto dela dizendo que lamentava muito tudo aquilo e que eu merecia algo melhor. Ela disse que estava muito arrependida por ter me decepcionado dessa maneira. Acrescentou que ainda me amava e que tinha terminado as coisas com o amante logo depois que eu descobri o que estava acontecendo, porque se sentia culpada por isso. Não sei o que ela queria alcançar com isso, mas definitivamente não me fez sentir pena dela. Talvez estivesse pensando que isso fosse bom para me manipular. O restante da mensagem era apenas ela se desculpando repetidamente. Não sei o que eu deveria responder a isso, mas no final, ela disse que aceitaria todos os termos do divórcio, porque sabia que provavelmente já havia causado o suficiente de destruição e não queria contribuir com mais problemas ao tentar contestar nada. Essa foi a parte que realmente fez a diferença para mim, porque eu estava esperando que ela lutasse com todas as forças, tentando arruinar ainda mais a minha vida do que já havia feito. Achei que ela tentaria se vingar, mas acho que isso foi uma boa surpresa para mim, saber que não terei que passar mais tempo com tudo isso, além do mínimo necessário. Só temos que esperar o período de espera exigido pelo nosso estado, e então tudo estará acabado. É estranho pensar que, depois de todo esse tempo, ela e eu não estaremos mais casados. Nunca mais vamos nos falar, nunca mais vamos viver juntos. Mas, de qualquer forma, isso é um novo começo para ambos, especialmente para mim, e espero poder aproveitá-lo ao máximo. Ela estava certa em uma coisa, somos jovens, e agora que logo estarei solteiro, planejo me explorar e melhorar. Não o tipo de exploração ao qual ela se referia, se envolvendo com estranhos, para mim o romance está fora de questão por um tempo. Mas definitivamente vou tentar coisas novas, me manter distraído e tentar ser melhor, coisas saudáveis basicamente. Muito obrigado a todos que comentaram, pelo apoio e positividade. Definitivamente, fizeram a diferença para mim e sou grato por isso. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde minha última atualização, e agora estou oficialmente divorciado. O processo foi relativamente simples, mal precisei vê-la, e quando fiz, nenhum de nós falou diretamente com o outro. Então, tudo correu bem. Não diria que estou fabuloso, mas estou melhor do que estava quando publicava aqui. Comecei a ir à terapia por conta própria e isso tem ajudado. Pode parecer que não, mas tem sido um salva-vidas para passar por tudo isso.
Também comecei a escrever novamente, pois costumava ser um dos meus passatempos favoritos, e tenho postado algumas coisas no Instagram. As pessoas parecem gostar, então estou pensando em abrir uma página só por diversão. Não saí em um único encontro nos últimos meses, embora muitos amigos tenham tentado me apresentar a alguém. Mas acho que agora quero estar solteiro e simplesmente ficar por conta própria por um tempo. Todo mundo sabe exatamente o motivo de Gemma e eu termos nos divorciado. Não achei que precisasse esconder a verdade só para proteger a reputação dela. Ela fez isso com ela mesma, então disse a todos a verdade, e obviamente todos me escolheram em vez dela. Não sei o que está acontecendo com ela. Ela desativou todas as suas contas de redes sociais e não tem estado ativa nos últimos meses. Logo depois que nosso divórcio foi finalizado, acho que o último que ouvi foi que ela havia renunciado ao trabalho e que estava ficando com os pais dela. Mas isso foi há alguns meses, então as coisas devem ter mudado agora, mas realmente não me importa. Falando dos meus sogros, eles tentaram me fazer mudar de ideia depois de saberem que estávamos nos divorciando, umas semanas depois da minha última atualização. Mas, como disse, já havia tomado minha decisão e nada faria com que mudasse de ideia. Eles ficaram bem irritados e queriam que eu lhe desse uma segunda chance. Vieram até a minha casa e estavam suplicando essas coisas. Eu só fiz uma pergunta, se eles esperariam que Gemma voltasse para mim e tentasse consertar as coisas comigo se eu fosse o que a tivesse traído. Isso não caiu nada bem com eles, e depois disso me bloquearam. Mas não tenho nenhum remorso. Não entendo por que, sequer, acharam que poderiam me fazer mudar de ideia. Eu os respeitava no passado e me dava bem com eles, mas isso não significa que eu sacrificaria minha dignidade e aceitaria a Gemma de volta. Enfim, tudo isso já ficou no passado. Estou olhando para um futuro melhor e só achei que seria bom publicar uma pequena atualização sobre o que tenho feito. Então, obrigado. Atualização 5. Olá a todos, já se passaram 3 anos desde que me divorciei, bem, estou mais feliz do que nunca. Comecei a namorar minha nova namorada há aproximadamente 1 ano e meio e, recentemente, pedi ela em casamento, e ela disse que sim. Então, agora estamos noivos. Acreditamos que vamos nos casar antes que o ano termine. Ela sabe tudo sobre o meu passado e tem sido muito paciente, amável e compreensiva, pois eu queria ir devagar no começo, mas sim, eu a amo e não poderia estar mais feliz, realmente. Não pensei que encontraria o amor novamente tão rápido, mas bem, conheci a Gemma durante muitos anos antes de começar a namorar com ela, e mesmo assim ela traiu a minha confiança, então não há nada certo. Mas agora sinto que, se o momento é o certo, simplesmente é. Além disso, quando contei minha história a ela disse que relações abertas são uma estupidez, para abrir as pernas para qualquer um, como uma pessoa sem cérebro, e me conquistou. Claro, não foi só isso, mas ela tinha uma opinião muito forte contra isso, e coincidimos nesse ponto. Para que ter um relacionamento e transar com outros? Para isso, simplesmente fique solteiro e faça todas as bobagens que precisar. Não é necessário machucar outra pessoa. Estou realmente feliz com ela e estou ansioso para casar. Não soube nada da Gemma pessoalmente desde o divórcio, o que está bem para mim, mas ouvi de amigos que ela reativou todas as suas redes sociais, está namorando alguém novo e também se mudou de estado. Bem por ela, espero que ela encontre a felicidade, porque já não quero guardar rancores. Não éramos compatíveis, e de alguma forma, é algo bom que tenha terminado. Em outras coisas que já não importam, mas que são parte do que soube sobre a Gemma ao longo do tempo, a relação dela com o amante não acabou porque ela percebeu o mal que me causou, mas porque o amante dela não estava disposto a continuar com a relação de forma mais séria com ela. Por isso, desapareceu depois da nossa conversa, porque deve ter pensado, se ele não me quer, meu amante vai querer. Muda algo agora? De forma alguma, mas deixo isso aí. Como disse antes, não guardo rancor. Eu diria que estou feliz com a minha vida. Atualização 6. Há 1 mês me casei, e não faz muito mais de uma semana que voltamos da nossa lua de mel, com minha esposa. Mas fiquem tranquilos, ela não me pediu um casamento aberto na lua de mel, e não estou aqui para contar sobre isso. O que é importante aconteceu antes do meu casamento, mas deixei o drama para agora, porque queria dar minha total atenção à minha esposa, ao meu casamento e à minha lua de mel. Minha ex me escreveu uns dias antes do meu casamento, um e-mail, o que me surpreendeu, porque nunca bloqueei o número dela. Mas, pelo longo e-mail, suponho que tenha sido mais fácil assim.
Ela falou de muitas coisas sobre sua vida atual, coisas que não são importantes, mas o que realmente foi importante, ao menos para vocês, é que ela me perguntou se eu acreditava que havia alguma chance de darmos uma nova oportunidade depois de todo esse tempo. Ela sabia sobre o meu casamento porque repetia que percebeu que havia se curado, que conseguiu confiar novamente no amor e que talvez pudesse confiar em mim de novo. Ela não mencionou se estava em um relacionamento, o que era a última coisa que eu sabia sobre ela, ou se estava me pedindo um casamento aberto de novo. Mais uma vez, não respondi. Não quero continuar alimentando as esperanças dela sobre algo. Acho que o fato de eu ter me casado já dá a resposta. Ela sabe que eu não terei um casamento aberto com minha esposa, e isso é o fim de qualquer possibilidade para ela. História 2. Peguei meu marido e minha irmã transando no nosso sofá, depois que ele deixou nossa filha chorando com o braço quebrado. Eu, 40 anos F, e meu marido, 42 anos M, estamos casados desde que eu tinha 22 e ele 24. Desculpe, ele na verdade tinha 23 na época. Até recentemente eu achava que nosso casamento era basicamente perfeito. Temos 2 filhos juntos, uma filha de 12 anos e um filho de 14 anos. Temos uma casa bonita nos subúrbios, empregos decentes e eu realmente achava que estávamos felizes. Passamos por altos e baixos como qualquer casal, mas nada de grave. Nós raramente brigávamos e quando brigávamos, era por coisas bobas, como ele deixar as meias sujas no chão ou eu gastar muito com as compras de supermercado. Estava tudo bem até que comecei a ter essa sensação estranha de que meu marido estava sentindo algo por minha irmã. Não consigo exatamente identificar quando começou, mas acho que foi por volta do divórcio da minha irmã. Para dar um contexto sobre minha irmã, 43 anos F, ela sempre teve esse ódio estranho de mim, mesmo sendo a favorita dos nossos pais enquanto crescíamos. Por exemplo, ela ganhou um carro de presente de aniversário aos 16, enquanto eu ganhei uma bicicleta usada. Ela sempre dava um jeito de tirar de mim as coisas que eu amava ou nas quais eu era boa quando era mais jovem. Eu realmente adorava jogar futebol e eu era até bem boa nisso. Meu técnico chegou a dizer que eu tinha potencial para jogar na faculdade algum dia. Quando minha irmã descobriu, ela de repente começou a jogar futebol também. Ela até jogava bem, mas honestamente não melhor que eu. Não estou tentando me gabar, só dizendo fatos. Um dia, ela machucou o tornozelo durante o treino e de algum jeito convenceu nossos pais de que a culpa era minha. Ela disse que eu a havia feito cair de propósito durante um exercício, o que era uma mentira total. Eu estava do outro lado do campo quando aconteceu, mas sendo a anjinha favorita deles, eles acreditaram nela sem questionar e me proibiram de jogar futebol novamente. Até me fizeram sair do time em que eu estava, o que foi humilhante, porque eu tive que contar a todos que não poderia mais jogar por nenhum motivo bom. Isso não foi nem o pior de tudo. Ela também roubou meu primeiro namorado no ensino médio. O nome dele era Alan, e nós ficamos juntos por uns 6 meses, o que é como uma eternidade quando você tem 15 anos. Um dia ele simplesmente terminou comigo do nada e na semana seguinte, estava namorando minha irmã. Ela também me fez bullying sem parar no ensino médio, espalhando rumores sobre mim e se certificando de que eu não fosse convidada para as festas. Eu basicamente me mantinha na minha e nunca falava nada para nossos pais, porque eles sempre tomavam o lado dela de qualquer jeito. Depois do ensino médio, tentei me afastar o máximo possível dela. Fui para a faculdade em outro estado só para ficar longe. Conheci meu marido lá no 2º ano. Ele era doce e atencioso, tudo que minha irmã não era. Namoramos por uns 3 anos antes de nos casarmos, logo após a formatura. Minha irmã até parecia com ciúmes no nosso casamento. Ela usou branco. Quem faz isso no casamento de outra pessoa? E tentou fazer o dia ser sobre ela. Meu marido achou engraçado na hora e disse que ela estava apenas sendo excêntrica. Avançando para os dias de hoje, comecei a sentir que algo estava errado com meu marido, porque sempre que minha irmã ligava pedindo algo, ele largava tudo para ajudá-la, sem pensar 2 vezes. Precisando de ajuda para mover um sofá, lá estava ele. O carro quebrou às 2 da manhã, ele atravessa a cidade para buscá-la. Problemas no computador, ele passa horas consertando. Quando ela e o marido se separaram, ela imediatamente ligou para meu marido, e ele correu até a casa dela sem nem me avisar antes. Era assim que sempre foi, ela precisa dele, ele está lá sem perguntas. Eu o confrontei sobre isso 1 ou 2 vezes, mas ele sempre descartava, dizendo que ela era família e ele estava apenas sendo educado. Ele me fez sentir que eu estava sendo paranoica ou ciumenta, então tentei ignorar, mas a sensação no meu estômago não ia embora. Cerca de 2 meses atrás, nossa filha quebrou o braço depois de cair da bicicleta ou algo assim. Nós 2 a levamos ao hospital enquanto nosso filho estava na casa do amigo. O médico disse que o braço estava quebrado, mas ela precisaria usar gesso por umas 6 semanas. Ela ficou bem chateada porque perderia a apresentação de dança e a festa de final de ano da escola. Quando chegamos em casa, nossa filha perguntou se podia comer no McDonald's porque estava com fome e a comida do hospital era péssima.
Ela também queria que o pai ficasse com ela. Ela sempre foi muito grudada com o pai. Então eu saí para comprar a comida enquanto ele ficou em casa com ela. Lembro que estava chovendo naquela noite e o drive-thru estava lotado, então demorou mais do que o usual. Quando voltei, talvez 30 minutos depois, encontrei meu marido indo para a porta com nossa filha, chorando e literalmente implorando para ele ficar. Ela estava segurando a perna dele com o braço bom, soluçando que o braço doía e que queria que ele assistisse um filme com ela. Eu corri até eles e perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse que estava indo para a casa da minha irmã porque ela não estava se sentindo bem. Perguntei por que ele estava indo lá quando a própria filha dele acabará de quebrar o braço, e tudo que ele disse foi, sua irmã precisa de mim. E então ele simplesmente foi embora, como se nada tivesse acontecido, enquanto nossa filha estava em lágrimas. Eu estava furiosa. Depois de colocar nossa filha para assistir ao filme e dar-lhe a comida, liguei para meu filho e pedi para ele voltar para casa. Fiz as malas para mim e para as crianças e fomos para a casa da minha tia. Minha tia foi a única da minha família que sempre reconheceu que minha irmã era uma mimada, então passei muito da minha infância com ela. Meu marido ligou umas 12 vezes naquela noite, mas eu não atendi, estava muito brava. Ele deixou uma mensagem dizendo que minha irmã tinha algum tipo de emergência, mas não especificou qual. Ele disse que estaria em casa pela manhã e que poderíamos conversar. Eu não me importava com a desculpa dele nesse momento. Minha tia foi super solidária quando eu contei o que aconteceu. Ela preparou os quartos para nós e até foi comprar o cereal favorito da minha filha para o café da manhã. As crianças estavam confusas sobre o motivo de estarmos lá, mas eu só disse a elas que papai e eu precisávamos de um tempo para nós por alguns dias. Meu filho parecia desconfiado de que havia algo mais acontecendo, mas não pressionou. 2 dias depois, percebi que tinha esquecido o computador do trabalho em casa, e eu precisava dele para uma reunião no dia seguinte. Voltei para pegá-lo enquanto as crianças estavam na escola, pensando que meu marido estaria no trabalho. Ele trabalha para uma empresa no centro e geralmente sai cedo. Eu ainda tinha minha chave, então entrei em casa. Quando entrei, quase deixei as chaves caírem. Meu marido e minha irmã estavam no nosso sofá fazendo. Bom, você sabe o que estavam fazendo. Eles estavam tão envolvidos que não me ouviram entrar a princípio. Quando finalmente me notaram, eles se apressaram para se vestir. Minha irmã pegou suas roupas e correu para o banheiro, enquanto meu marido vestia a calça e correu até mim, dizendo que não era o que parecia e que tudo foi um mal-entendido. Como sério? Como ter sexo com minha irmã no nosso sofá pode ser um mal-entendido? Eu só fiquei lá por 1 minuto, honestamente muito chocada para até processar o que eu estava vendo. Então comecei a gritar com ele, perguntando como ele pôde fazer isso comigo e se eu não significava nada para ele, depois de quase 20 anos juntos. Perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo. Ele tentou alegar que foi só dessa vez, mas eu não acreditei nem por um segundo. Eu disse que queria o divórcio e então fui embora. Nem me dei ao trabalho de pegar meu computador, só precisava sair de lá. Quando cheguei de volta na casa da minha tia, fui para o quarto onde estava hospedada e simplesmente desabei em lágrimas. Acho que chorei por umas 3 horas seguidas. Minha tia entrou para ver como eu estava e me encontrou sentada no chão, encarando a parede. Eu contei o que aconteceu, e ela ficou absolutamente furiosa. Eu nunca vi tão brava. Ela xingou minha irmã com palavras que eu não repetirei aqui. Ela contou para nossos pais e para a maioria dos nossos familiares, mesmo eu tendo pedido para ela não fazer isso. Mas honestamente parte de mim está feliz que ela tenha feito isso, porque eu não acho que teria coragem de contar para ele sozinha. Minha mãe ligou chorando, dizendo que não conseguia acreditar que minha irmã faria algo assim. Meu pai estava estranhamente quieto, o que é incomum para ele. Acho que ele estava em choque. Meu marido e minha irmã começaram a me bombear com mensagens e ligações, mas eu estava ignorando. As mensagens do meu marido começaram com ele pedindo perdão, dizendo que foi um erro e que ainda me amava. Depois ficaram raivosas quando eu não respondia, dizendo que eu estava exagerando e precisava voltar para casa para discutir isso como adultos. As mensagens da minha irmã eram ainda piores. Ela teve a coragem de dizer que eles estavam apaixonados e que vinham lutando contra os sentimentos deles por anos, como se isso de alguma forma tornasse as coisas melhores. Eu simplesmente não sei como vou contar para meus filhos. O que eu deveria dizer? Seu pai está transando com sua tia. Desculpem pela linguagem, mas estou tão brava e machucada agora. Meu filho está naquela idade em que começa a perceber as coisas entre homens e mulheres, e minha filha idolatra o pai. Isso vai devastá-los. Eu liguei para o trabalho e avisei que não iria mais essa semana. Passei a maior parte do tempo deitada na cama, tentando descobrir o que fazer a seguir. Minha tia tem sido incrível, cuidando das crianças e se certificando de que elas vão à escola. Ela disse a eles que eu estava com gripe. Eu não sei nem o que estou pedindo aqui. O que você faria no meu lugar? Eu sinto que minha vida toda foi uma mentira e não sei para onde ir a partir daqui. Atualização 1. Uau, não posso acreditar na quantidade de comentários que isso recebeu. Tive que desativar as notificações porque meu celular estava explodindo.
Muito obrigada a todos pelo apoio e carinho que vocês me deram. Isso me faz sentir menos sozinha, sabendo que mesmo sem conhecer nenhum de vocês, todos estão aqui por mim. Eu tenho lido todos os comentários e conselhos, e alguns de vocês pediram mais detalhes que eu não incluí na postagem original, então vou tentar abordar esses pontos. Alguém nos comentários perguntou se minha irmã e eu temos tipos de corpo diferentes, e sim temos. Ela sempre odiou o fato de eu ser mais magra que ela e sempre fazia questão de comentar sobre o meu peso sempre que tinha uma chance, mesmo depois de ter 2 filhos. Eu ainda sou menor que ela, o que sempre foi um ponto sensível. Ela dizia coisas como, deve ser bom comer o que você quiser e não engordar, ou você devia comer um hambúrguer, você está parecendo doente. Enquanto isso, eu sempre lutei com problemas de imagem corporal e tive um transtorno alimentar na faculdade, o que ela sabe. Aqui está o que tem acontecido. Eu mal tenho dormido ou comido desde que descobri. Minha tia tem praticamente me forçado a comer algo todos os dias. Eu disse para meus filhos que as coisas não estavam indo bem no trabalho e por isso estava parecendo triste. Eles acreditaram em mim, o que me fez sentir aliviada, porque ainda não consigo me dar ao trabalho de contar a verdade sobre o pai deles. Minha filha continua perguntando quando vamos voltar para casa, e isso parte meu coração toda vez. Uma coisa que eu não mencionei na postagem original é que minha irmã e o ex-marido dela, vamos chamá-lo de Thomas, se divorciaram há cerca de 1 ano. Thomas é realmente um cara incrível, super bonito e uma pessoa muito legal. Desculpem, mas é a verdade. Ele trabalha como personal trainer ou algo assim. Ele é basicamente tudo que minha irmã não merece. Eles se divorciaram porque ela tinha abusado mentalmente dele durante todo o relacionamento. Ela constantemente o colocava para baixo, controlava onde ele ia e com quem falava, checava seu celular, comportamento típico de uma narcisista. Ela também havia começado a abusar fisicamente dele recentemente, e foi quando ele decidiu que já tinha chegado o suficiente e pediu o divórcio. Eu lembro que ele apareceu com um olho roxo na nossa festa de Natal no ano passado, e ela disse que ele tinha batido em uma porta. Todos acreditamos nela na época. Claro, sendo quem ela é, ela espalhou mentiras dizendo que ele é quem fazia o abuso. Ela contou para todos que quisessem ouvir que ele era violento e controlador, e algumas pessoas da nossa família realmente acreditaram nela. Meus pais mandaram dinheiro para ela ajudar com os honorários do advogado, o que me deixa doente agora que sei a verdade. Eu entrei em contato com o Thomas para conversar com ele e perguntei se ele queria me ajudar a dar um troco. Ele concordou na hora, dizendo que estava esperando minha irmã receber o que ela merecia. Planejamos nos encontrar em um café no centro da cidade. Eu estava nervosa em vê-lo porque nunca realmente conversamos muito quando ele era casado com minha irmã. Ela sempre o afastava do resto da família, especialmente de mim. Nos encontramos e conversamos por horas sobre o quão abusiva ela foi com ele e como ele também suspeitava que ela tinha sentimentos pelo meu marido. Ele disse que houve momentos em que chegava em casa e havia sentada muito perto do meu marido no sofá ou rindo demais das piadas dele, pequenas coisas que não pareciam importantes na época, mas agora fazem todo sentido. Eu contei a ele o que vi e decidimos começar nosso plano de vingança. Primeiro denunciamos minha irmã à polícia pelo abuso que ela cometeu contra Thomas. No começo o policial estava cético, porque, como sabemos, ele era a vítima masculina e tal. Mas Thomas ainda tinha um roxo no braço de quando ela o atingiu com uma moldura de quadro e tinha mensagens dela ameaçando ele. A polícia nos disse que começariam a investigar e nos aconselharam a contratar um advogado. Não sei se vai dar em algo legalmente, mas pelo menos agora está registrado. Depois peguei todo o dinheiro da conta compartilhada que eu tinha com meu marido e coloquei em uma nova conta só no meu nome. Eram cerca de $15.000, o que não é muito, mas é o suficiente para me ajudar a começar a minha vida sozinha. Não sei se isso é legal, mas sinceramente não me importo mais com isso. Como eu sou a única dona da casa que foi herdada dos meus avós, decidi que ia mandá-lo embora. Meu nome é o único na escritura. Contratei um advogado e comecei o processo de divórcio, que eu sabia que ia ser longo e difícil, mas estava disposta a fazer o que fosse necessário para me livrar dele. Meu advogado disse que tem um caso forte para um acordo favorável, dada a situação, especialmente porque tenho provas do caso. Eu tirei fotos com o meu celular antes de sair naquele dia, o que esqueci de mencionar na minha postagem anterior. Mais tarde naquela semana, sentei com meus filhos e contei tudo. Sei que alguns de vocês me aconselharam a esperar, mas não consegui continuar mentindo para eles. Meu filho ficou furioso, mas minha filha não acreditou em mim e me acusou de mentir, dizendo que eu estava inventando tudo porque estava com ciúmes da relação dela com o pai. Isso me doeu, mas eu entendo. Ela só está tentando se proteger de uma verdade dolorosa. Eu disse a ela que, embora ela achasse que eu estava mentindo, eu não ia impedir que ela visse o pai, se ela quisesse. Naquele mesmo dia, cheguei em casa do trabalho e encontrei minha tia com meus pais, os pais do meu marido e minha irmã na casa dela. Eu não sabia que ela estava planejando isso. Acontece que minha tia finalmente teve o suficiente da minha irmã e contou toda a verdade para a família sobre o que eu vi.
Ela também revelou que minha irmã esteve na cadeia várias vezes por coisas como furtos e dirigir embriagada, e minha tia sempre a tirava de lá. Isso também foi uma novidade para mim. Meus pais haviam escondido isso de mim, provavelmente para me proteger ou alguma bobagem desse tipo. Meus pais ficaram furiosos e começaram a gritar com minha irmã sobre o quão desapontados eles estavam com ela. Minha mãe chegou a dar um tapa nela e disse que nunca mais queriam vê-la. Foi intenso. Os pais do meu marido disseram a ele que nunca imaginaram que ele fosse cair tão baixo, especialmente porque a mãe dele o criou sozinha antes de conhecer seu padrasto, que ele chama de pai. Eles sempre foram boas pessoas, e sei que agora estão envergonhados por ele. Minha filha se levantou e gritou com o pai, dizendo o quanto odiava ele e que nunca mais queria vê-lo. Então ela correu para cima, para o quarto que dividia com o irmão, na casa da minha tia, e bateu a porta. Meu filho apenas deu ao pai um olhar de decepção e seguiu sua irmã para cima. Isso partiu meu coração vê-lo sofrendo assim, mas pelo menos agora eles sabem a verdade. Meu marido realmente se ajoelhou na minha frente e implorou por perdão. Ele estava chorando e dizendo que tinha cometido um grande erro e faria qualquer coisa para consertar isso. Eu disse a ele que ele tinha 2 dias para fazer as malas e sair da nossa casa, ou eu chamaria a polícia. Ele começou a chorar ainda mais e disse que não tinha para onde ir, já que seus pais disseram que ele não era bem-vindo na casa deles. Eu disse que não me importava e que queria o divórcio. Ele poderia dormir no carro, se quisesse. Ele eventualmente disse ok, e saiu com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Minha irmã ficou lá durante tudo isso, sem dizer uma palavra. Ela não pediu desculpas nem tentou se defender. Ela apenas parecia vazia, quase como se estivesse entediada com a situação inteira. Eu não entendo como alguém pode causar tanta dor e não sentir nada sobre isso. 2 dias depois, voltei para casa com meus filhos. Eles não haviam ido à escola desde que descobriram e estavam tendo muita dificuldade, especialmente minha filha. Ela alternava entre chorar e ficar brava, às vezes quebrando coisas no quarto. Meu filho estava mais quieto sobre isso, mas eu podia perceber que ele também estava sofrendo. Ele parou de jogar videogame, o que é muito estranho para ele. Eu o sentei e o segurei nos braços, dizendo-lhes que éramos fortes e que superaríamos isso, não importando o que acontecesse. Prometi que sempre estaria lá por eles. Ambos desabaram em lágrimas até adormecerem. Eu os acordei para levar para seus quartos, depois desci e tive meu próprio colapso. Não posso deixar meus filhos verem o quanto isso está me afetando. Eu preciso ser forte para eles. Ouvi a campainha tocar e pensei que era meu ex-marido voltando, mas era o Thomas. Ele veio me ver porque eu não estava respondendo minhas mensagens. Estava no modo silencioso. Ele ficou comigo enquanto eu chorava, dizendo que eu não podia fazer isso sozinha. Foi bom poder desabafar com alguém que entendia o que minha irmã era capaz de fazer. Ele ficou a noite no sofá e quando acordei, ele fez o café da manhã para mim e para as crianças. Era só ovos e torradas, mas foi bom não ter que fazer isso sozinha, pelo menos por uma vez. As crianças pareciam gostar de ter ele lá. Ele perguntou se queriam ir a algum lugar especial com ele, como no fliperama ou no cinema, e eles apenas deram de ombros. Eu estava prestes a dizer que estava tudo bem, que eles não precisavam ir, mas ele de algum jeito os convenceu, e eles finalmente concordaram, correndo para seus quartos para se arrumar. Eu dei um grande abraço nele e agradeci, e ele me abraçou de volta, dizendo para eu tomar todo o tempo que precisasse para ter clareza. Meus filhos sempre foram próximos de Thomas. Ele foi casado com minha irmã por uns 7 anos e sempre foi o que brincava com eles nas reuniões de família, enquanto minha irmã os ignorava quando voltavam para casa. Mais tarde, quase comecei a chorar novamente ao ver o que Thomas fez. Ele pediu a comida favorita deles e eles estavam sentados no sofá comendo, enquanto minha filha se aninhava ao lado dele, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu tirei os sapatos e o casaco silenciosamente antes de me juntar a eles com um sorriso. Meu filho correu até mim e me deu um grande abraço, e todos nós aproveitamos nossa noite juntos. Foi a primeira vez em dias que eu os vi sorrindo. Tivemos uma conversa, e as crianças concordaram que deveríamos todos começar a ver terapeutas. Thomas ajudou a convencê-los porque ele também estava vendo um. Depois de tudo com minha irmã, eu encontrei um terapeuta familiar especializado em trauma de divórcio e temos nossa primeira consulta na próxima semana. Meu marido continua me bombardeando com mensagens e chamadas, mas eu simplesmente bloqueei ele. Também cortei meus pais, pelo menos por agora. Ainda estou muito brava com eles por esconderem os problemas legais da minha irmã de mim e sempre tomarem o lado dela. Fiz o teste de DSTS, todos os resultados deram negativos. Graças a Deus. Isso é tudo por enquanto. Vou atualizar se algo mais acontecer. Obrigada a todos pelo apoio. Atualização 2. Olá a todos, já faz um tempo desde minha última atualização. Estive super ocupada com o trabalho, a terapia dos meus filhos e com tudo mais. As coisas estão começando a melhorar para mim e estou começando a me sentir bem novamente, principalmente graças ao Thomas. Muitos de vocês me pediram uma atualização, então aqui está. Desculpem por ter demorado tanto.
Minha filha tem tentado o melhor que pode, mas ainda está sendo muito difícil para ela. Às vezes ela vem até mim ou ao Thomas chorando dizendo o quanto odeia o pai, e em outras vezes, ela vai até ele chorando porque quer o conforto dele. Eu não a culpo e nunca culparei. Isso parte meu coração vê-la sofrer tanto. Tudo que ela quer é que nossa família volte a ser unida, e eu gostaria de poder dar isso a ela, mas o dano já foi feito. Minha filha e meu filho tiveram sua primeira sessão de terapia na semana passada, e a terapeuta disse que esse tipo de vai e vem é normal para crianças da idade deles. Eles não sabem como processar esses sentimentos complicados. Um minuto eles estão com raiva do pai pelo que ele fez e no próximo, sentem falta dele, da forma como as coisas eram antes. Quanto ao meu ex, ele terminou completamente com minha irmã e não falou mais com ela desde então. Acho que até ele tem padrões. Ele conseguiu um emprego bem remunerado. Antes de tudo isso, ele trabalhava na empresa do pai e foi demitido, mas agora está morando em uma casa muito boa, porque por alguma razão, ele estava economizando dinheiro, caso um dia eu descobrisse sobre ele e minha irmã. Eu sei de tudo isso porque minha filha me conta tudo. Eu não pressiono ela por informações, mas ela diz que quer que eu saiba o que está acontecendo na vida dele. Aparentemente ele pergunta de mim o tempo todo, quer saber se estou namorando alguém ou se sinto falta dele. Eu disse a ela que não precisa ser nossa mensageira, mas ela insiste que quer estar envolvida. Meu filho não fala com o pai de jeito nenhum e nunca o visita. Não vou forçá-lo a isso. O divórcio está seguindo lentamente. Meu ex está contestando praticamente tudo, tentando alongar o processo o máximo possível. Meu advogado diz que essa é uma tática comum. Ele está esperando que eu me canse de lutar e aceite termos menos favoráveis. Isso não vai acontecer. Meu ex tem tentado entrar em contato comigo e me enviou flores e presentes. Eu aceito, porque odeio jogar fora coisas em boas condições. Não é da minha natureza, e se estou sendo honesta, parte de mim ainda o ama. Não é fácil deixar esses sentimentos para trás de uma hora para outra. Ficamos juntos por quase 20 anos, isso não desaparece, mesmo depois do que ele fez. Pelo que eu ouvi, minha irmã está morando no carro e trabalhando em um emprego muito mal remunerado em um fast food, eu acho. A vida dela desabou completamente desde que tudo isso veio à tona. Ela perdeu o emprego de recepcionista em um consultório de dentista, e a maioria da nossa família não fala com ela. Uma coisa que quero deixar clara é que se minha irmã se tornar sem teto, eu vou ajudá-la. Eu simplesmente não consigo ficar parada vendo ela morar na rua, sabendo quão perigosa nossa cidade fica à noite. Sei que muitos de vocês vão achar que sou louca por até considerar ajudar, depois de tudo que ela fez, mas ela ainda é humana, sabe? Eu não conseguiria viver comigo mesma se algo acontecesse com ela, quando eu poderia ter ajudado. Thomas tem sido uma grande ajuda para todos nós, mas como eu disse antes, não tenho nenhum interesse nele e ele também não tem interesse em mim. Isso é tudo por enquanto. Vou atualizar caso aconteça algo novo. Mais uma vez, obrigada a todos pelo amor e apoio. Significa um mundo para mim e eu amo todos vocês. Mini atualização. Ei pessoal, eu postei uma atualização não faz muito tempo e duas coisas chamaram muito a atenção nos comentários. Eu aceitando presentes do meu ex, ajudando minha irmã no futuro. Deixe-me começar pela primeira. A única razão pela qual eu não jogo fora os presentes dele é porque eu odeio a ideia de jogar fora coisas que estão em boas condições. Fui criada para nunca desperdiçar algo que possa ser útil para outra pessoa. O Thomas me deu uma boa ideia de levar para um abrigo de mulheres ou orfanato e doar esses presentes. Meu ex geralmente me dá flores, ursinhos de pelúcia ou joias que eu não vou usar, então vou doar. As flores não posso realmente doar, mas o resto posso. Já levei uma caixa de coisas para o abrigo local e foi bom, pelo menos, dar algum uso positivo para os presentes de culpa dele. Quanto a ajudar minha irmã, não estou falando de convidá-la para morar na minha casa, Deus me livre, eu não sou tão burra. Estou falando sobre dar um pouco de dinheiro a ela, porque na minha cidade é extremamente perigoso para uma mulher ficar sozinha à noite. Houve vários casos de agressão nos últimos meses, especialmente nas áreas onde os sem-teto costumam se reunir. Isso só se meus pais falharem em ajudá-la, o que provavelmente não vão fazer. Eles ainda estão furiosos, mas nunca conseguiram ficar bravos com ela por muito tempo. Eu sei que o que ela fez foi terrível, mas não consigo ficar parada vendo ela ser agredida. Isso pode me fazer parecer fraca ou uma pessoa fácil de manipular para alguns, mas eu não conseguiria viver com isso na minha consciência. Alguns de vocês perguntaram por que eu não mudei de número para parar de receber mensagens do meu ex. A questão é que, com o divórcio ainda em andamento, meu advogado me aconselhou a manter o mesmo número por enquanto. Além disso, não quero dificultar as coisas para minha filha, que ainda o vê regularmente. Ela precisa poder me alcançar quando está com ele.